Minha filha me disse que eu não precisava ir ao chá de bebê da neta, com essas palavras exatas. Sem rodeios, sem gentileza, sem aquela camada de delicadeza que as pessoas costumam usar quando querem machucar, sem parecer que estão magoando. Ela simplesmente falou pelo telefone, numa quinta-feira à tarde de abril, enquanto eu estava sentada na minha cozinha em Ribeirão Preto, descascando batata para o jantar. Mãe, a gente vai fazer o chá aqui em casa mesmo, só com as amigas da Letícia e a família do Ricardo. Não precisa vir, não. Eu fiquei em silêncio. Continuei descascando a batata. A faca deslizava devagar na casca. E eu precisava de algum movimento nas mãos para não deixar o que estava sentindo sair pela boca de um jeito que eu ia me arrepender. Entendi, falei. Só isso. É que a Letícia quer um negócio mais intiminho, sabe? Mais descontraído. Você sabe como é. Eu não sabia. Letícia era minha neta. Minha filha Cláudia era a mãe da Letícia. E eu era a avó do bebê que ainda nem tinha nascido. Mas aparentemente isso não era suficiente para me garantir um lugar num chá de bebê da minha própria família. Tá bom, respondi. Não fica assim, mãe. Eu não estou de nenhum jeito, disse, e era mentira. Eu estava de um jeito que eu ainda não tinha nome para descrever. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para a batata na minha mão. O sol da tarde entrava pela janela da cozinha e batia no piso de cerâmica. E eu pensei que aquele era um momento absolutamente normal para o mundo e absolutamente devastador para mim. 56 anos. Trabalhei a vida inteira. Criei minha filha sozinha depois que o Geraldo foi embora, quando a Cláudia tinha 11 anos. Sacrifiquei, abri mão, dobrei turnos, costurei à noite para complementar o salário, economizei, ensinei, me desdobrei. E estava sendo dispensada do chá de bebê da minha neta por telefone enquanto descascava a batata. Mas o que aconteceu depois daquele telefonema foi o que mudou tudo. E naquele momento, eu ainda não tinha ideia de que aquela seria a última vez que eu aceitaria ser tratada como um detalhe dispensável na história da minha própria família. Eu me chamo Sônia. Sônia Aparecida Ferreira. Tenho 56 anos. Moro em Ribeirão Preto desde que nasci. Trabalho como auxiliar administrativa numa clínica odontológica há 18 anos. E criei minha filha Cláudia praticamente sozinha desde que ela tinha 11 anos de idade. O Geraldo, pai da Cláudia, não era um homem ruim. Quero deixar isso claro, porque não é uma história de vilão. Era um homem fraco. Um homem que um dia acordou e decidiu que queria uma vida diferente. E foi atrás dessa vida diferente sem olhar para trás. Deixou uma menina de 11 anos, uma esposa de 32 e uma conta de água atrasada. Foi isso. Não teve briga feia, não teve traição que eu soubesse, não teve drama grande. Teve um silêncio crescente, malas num sábado de manhã e uma assinatura no papel de separação 2 meses depois. Eu não tive tempo de sofrer muito. Tinha uma filha para criar. Trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde numa empresa de contabilidade. E ainda chegava em casa e costurava uniformes escolares por encomenda para arredondar o mês. A Cláudia me ajudava a dobrar os uniformes prontos e a gente conversava enquanto fazia isso. Era um jeito de passar o tempo juntas, de manter a casa aquecida mesmo quando o dinheiro estava curto. A Cláudia cresceu vendo isso. Viu a mãe trabalhar sem reclamar. Viu a mãe economizar sem se queixar. Viu a mãe abrir mão de sair, de comprar roupa nova, de viajar, para que ela tivesse o material escolar em dia, o uniforme passado, a lancheira cheia. Quando ela tinha 17 anos, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. A gente estava jantando, era uma sexta à noite, e ela levantou os olhos do prato e falou: "Mãe, quando eu crescer, eu vou cuidar de você. Eu prometo." Eu sorri para ela. Disse que não precisava prometer nada, que eu cuidava dela porque a amava e não porque queria ser recompensada. E era verdade. Mas aquela promessa ficou dentro de mim como uma coisa morna e bonita, como uma esperança que eu não precisava guardar com muito cuidado porque ela parecia sólida. Eu não sabia naquela noite de sexta-feira que essa promessa ia se desfazer devagar, ao longo de anos,
tão devagar que eu nem ia perceber quando ela tinha sumido de vez. Isso já aconteceu com você? Uma promessa que foi se dissolvendo sem que ninguém percebesse? Conta nos comentários. A Cláudia terminou o ensino médio, fez faculdade de administração, conheceu o Ricardo quando tinha 24 anos, casou aos 26. O Ricardo é um rapaz de Franca, filho de família organizada, trabalhador, educado na superfície. Educado no jeito que as pessoas são educadas quando estão sendo observadas. Cumprimentava com aperto de mão firme, olhava nos olhos, sempre tinha uma palavra gentil na ponta da língua. Mas havia uma coisa no Ricardo que eu percebi desde cedo e nunca soube nomear com clareza. Ele tratava o mundo de acordo com o que o mundo podia oferecer a ele. E eu, para o Ricardo, não oferecia muita coisa. Mas isso veio depois. No começo foi tudo bem. A Cláudia visitava, ligava, aparecia num domingo ou noutro. Eu visitava o apartamento deles em Ribeirão Preto mesmo, a uns 15 minutos da minha casa, e a gente almoçava junto, conversava, ria. Era uma relação normal. Não era o que eu imaginava. Não era a proximidade que eu queria, mas era real, era presente, era suficiente. A Letícia nasceu quando a Cláudia tinha 29 anos. Eu estava na sala de espera do hospital com as mãos geladas e o coração disparado. Entrei no quarto logo depois do parto, vi aquela menina no colo da minha filha. Senti um amor que não cabe em palavras e pensei: agora nossa família cresce. Agora a gente se aproxima de verdade. O que eu não sabia era que a chegada da Letícia ia abrir uma fratura que já existia há muito tempo, mas que ninguém tinha ainda empurrado com força suficiente para aparecer. O primeiro sinal veio de um jeito tão suave que eu quase não percebi. Foi quando a Letícia tinha uns 2 anos e meio. A Cláudia me ligou numa segunda-feira de manhã, enquanto eu estava no trabalho, e pediu se eu podia buscar a menina na creche naquela tarde, porque a babá tinha desmarcado. Eu reorganizei meu horário, saí mais cedo, busquei a Letícia, levei para minha casa, dei banho, dei janta, coloquei para dormir. A Cláudia e o Ricardo vieram buscar a menina às quase 10 da noite. Nossa, que ótimo que você pôde, disse a Cláudia, pegando a Letícia no colo com aquele descuido de quem está exausta. Não teve um obrigada com peso. Não teve um como você está, mãe. Não teve sequer um como foi. Foi uma transação. Eu tinha sido útil e a utilidade tinha sido aproveitada. E pronto. Fiquei quieta. Pensei que estava exagerando. Pensei que a Cláudia estava cansada, que a vida de casal jovem com filho pequeno é difícil, que eu precisava ter paciência. Mas aquilo começou a se repetir com uma regularidade que não podia ser coincidência. Toda vez que havia um imprevisto com a Letícia, eu era acionada. Toda vez que a babá faltava, eu cobria. Toda vez que a Letícia ficava doente e a Cláudia não podia faltar ao trabalho, era a minha casa que recebia a menina. Eu não me importava de cuidar da neta. Adorava cada minuto. Mas fui percebendo aos poucos que eu só existia quando era necessária. Quando não havia imprevisto, quando a semana estava organizada, quando a babá estava presente e o Ricardo estava em casa, eu desaparecia do radar deles completamente. Ficava semanas sem receber uma ligação só para saber como eu estava. Eu que ligava. Eu que aparecia. Eu que mantinha o fio da relação com as próprias mãos, puxando, sem deixar afrouxar demais. Fiquei quieta. Fui absorvendo. Contei para mim mesma que era assim mesmo, que a vida corrida engole as pessoas, que a Cláudia me amava mesmo que não demonstrasse. E talvez fosse verdade. Mas amor que não aparece acaba sendo indistinguível de ausência. O segundo episódio foi mais claro, mais difícil de ignorar. A Letícia ia fazer 4 anos em outubro. Outubro em Ribeirão Preto é quente. E a festa seria num sábado de tarde num salão de festas no bairro deles. A Cláudia me ligou na semana antes para confirmar que eu ia. Confirmei, claro. Perguntei se precisava de alguma coisa, se levava algum prato, se ajudava com alguma coisa na organização. Não precisa não, mãe. A gente está com tudo resolvido. Cheguei no sábado com um presente embrulhado com cuidado,
um vestidinho de festa que eu mesma tinha escolhido e um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro que eu tinha feito na sexta à noite porque sabia que a Letícia adorava. Cheguei no horário marcado, entrei no salão, procurei a Cláudia com os olhos. Ela estava num canto com a sogra, a dona Marlene de Franca, e com as cunhadas do Ricardo. Estavam rindo, animadas, com aquele jeito de quem pertence ao centro da cena. Quando me viu, a Cláudia acenou com a mão, veio me dar um abraço rápido, pegou o bolo das minhas mãos sem muito cerimônio e disse: "Fica à vontade, mãe, fica à vontade, na festa da minha neta", como se eu fosse uma visita distante que tinha aparecido de surpresa. Passei a festa inteira num canto, cumprimentei as pessoas que eu conhecia, tentei puxar conversa, peguei a Letícia no colo quando ela passou perto, mas a Cláudia não me incluiu em nada. Não me chamou para perto quando cortaram o bolo. Não me mencionou no agradecimento que fez no microfone, onde lembrou da sogra pelo nome, das cunhadas, de uma amiga de longa data. Eu estava lá. E era como se não estivesse. Fui embora antes de todo mundo. A Letícia estava brincando com as outras crianças e mal percebeu quando eu me despedi. A Cláudia disse: "Obrigada por vir, mãe. O bolo ficou ótimo. No carro, no caminho de volta para casa, eu chorei. Não de raiva, de algo mais fundo do que raiva, de uma tristeza que não tem palavra boa. Aquele tipo de dor que vem quando a gente percebe que virou coadjuvante na própria família. Mas eu engoli. Mais uma vez. O terceiro episódio foi o que me quebrou por dentro. E foi exatamente sobre isso que comecei te contando. O chá de bebê. A Letícia tinha crescido, tinha 6 anos quando a Cláudia engravidou de novo. Esse segundo bebê foi uma notícia que eu recebi pelo grupo de família no celular, num sábado de manhã, junto com todo mundo. Uma foto do exame de gravidez com um coração desenhado. Eu fiz parte do grupo de pessoas que souberam ao mesmo tempo. Não fui a primeira. Não fui chamada para uma conversa especial. Fiz parte do grupo, engoli também. Tentei entender que era uma forma moderna de dar notícias que não significava nada. Mandei uma mensagem cheia de carinho. Liguei mais tarde. A Cláudia atendeu animada. A gente conversou bem. Eu me convenci de que estava imaginando coisas. Mas aí vieram os meses de gravidez. E durante esses meses eu percebi que a minha presença era gerenciada. Quando eu aparecia sem avisar, a Cláudia ficava levemente tensa, como quem precisa encaixar uma peça fora do lugar. Quando eu ligava, às vezes ela atendia com aquele tom de quem está com pressa, mesmo quando não estava com pressa nenhuma. Quando eu perguntava da gravidez, das consultas, de como ela estava se sentindo, as respostas eram curtas, fechadas, como janelas que não queriam abrir. E então veio o telefonema de Abril. Não precisa vir, não. Eu, avó. Eu que tinha costurado uniformes à noite para pagar a escola dela. Eu que tinha ficado acordada quando ela teve febre com 13 anos e eu achei que era dengue. Eu que estava lá em cada virada de fase da vida dela. Não precisava ir ao chá de bebê da minha própria neta. E foi ali, naquela cozinha com a faca na batata e o sol no piso de cerâmica, que alguma coisa dentro de mim decidiu. Não gritou, não explodiu. Só decidiu, num silêncio que doeu mais do que qualquer briga. Decidiu que era a última vez. Depois daquele telefonema, fiquei 3 dias processando. Fui trabalhar, cumprimentei as colegas, atendi os pacientes da clínica, almocei, voltei para casa, reguei as plantas, assisti televisão. Nada disso existiu de verdade. Eu estava no automático, com aquele peso pesado no peito de quem está carregando alguma coisa que ainda não encontrou forma de soltar. Na terceira noite, sentei na mesa da cozinha com um copo de chá e fiquei olhando para a parede. Tinha ali uma fotografia emoldurada da Cláudia com 8 anos, numa festa junina da escola, com trança e laço de fita colorida. Eu mesma tinha feito aquela trança. Levantei às 5:30 da manhã para fazer, porque a Cláudia tinha pedido com tanta vontade que eu não tive coragem de dizer que estava cansada. Olhei para aquela foto e pensei na mulher que essa menina tinha se tornado, na forma como ela tinha aprendido, aos poucos, que eu estaria sempre lá, disponível, sem condição, sem limite,
sem precisar ser chamada de um jeito bonito. Que eu era como a rede elétrica, invisível quando funcionava, lembrada só quando faltava. E aí o pensamento veio com uma clareza que me assustou. Ela aprendeu isso comigo. Não foi só o Ricardo, não foi só a correria da vida. Eu ensinei que ela podia me tratar assim. Cada vez que eu engoli, cada vez que eu aceitei migalha e fingi que era refeição, cada vez que eu apareci quando fui chamada e sumida quando não fui, eu ensinei que aquilo era o suficiente, que eu aceitava, que eu ficava. Aquilo doeu de um jeito diferente, uma dor com vergonha misturada. Vergonha de mim mesma de ter deixado chegar até ali, de ter aceitado tanto, de ter me apagado tanto. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Mas sabe o que foi a gota que fez tudo transbordar de vez? Foi quando, 2 dias antes do chá de bebê, a Cláudia me ligou de novo. Mãe, você não tem aquela toalha de mesa grande, branca, com renda nas bordas? Da vovó Teresa? Aquela toalha era da minha mãe. Tinha mais de 30 anos. Eu guardava com um cuidado de quem guarda relíquia. Lavava a mão, passava com cuidado, dobrava com atenção, envolvia num papel de seda e guardava numa gaveta que eu chamava de gaveta das coisas importantes. Tenho, respondi. Você pode emprestar para a gente usar no chá? Ia ficar lindo na mesa de doces. Fiquei em silêncio por 1 segundo que pareceu 1 minuto inteiro. Você quer a toalha da minha mãe para enfeitar uma festa para a qual eu não fui convidada? Mãe, não foi assim que eu disse. Foi exatamente assim que você disse, Cláudia. Não precisa vir, mas pode me mandar a toalha da vovó Teresa. Você está exagerando? Respirei fundo. Fechei os olhos por 1 segundo. Eu não vou emprestar a toalha. E não vou ao chá. Não porque você não me convidou, mas porque eu não quero mais aparecer onde eu não sou bem-vinda. Boa sorte no evento. Desliguei. O coração estava acelerado, as mãos levemente trêmulas. Mas havia ali, misturada com o tremor, uma sensação que eu não sentia havia muito tempo, uma sensação de estar de pé. Não compareci ao chá de bebê. Naquele sábado de tarde, enquanto o evento acontecia a 15 minutos da minha casa, eu fiz o que eu gostava. Liguei para minha amiga Vera, que mora no Jardim Sumaré, e que eu há meses não via direito, e propus um almoço. A Vera ficou animada, foi até minha casa, e a gente passou a tarde conversando, rindo, comendo nhoque que eu fiz, bebendo um suco de maracujá gelado que ficou ótimo porque o maracujá estava no ponto certo. Foi uma tarde boa, quieta, presente, real. A Cláudia não me ligou naquele dia, nem no domingo. Na segunda-feira, à noite, ela mandou uma mensagem curta. O chá foi lindo. A gente tirou umas fotos lindas. Não respondi. Na terça ela ligou. Deixei tocar. Na quarta ligou de novo. Atendi. Mãe, você tá brava? Não estou brava. Estou pensando. Pensando sobre o quê? Sobre o que eu quero e o que não quero mais na minha vida. Houve uma pausa. Você está sendo dramática. Pode ser, mas é o que eu tenho. Desliguei de novo. E aqui eu preciso ser honesta. Aquilo não foi fácil. Desligar o telefone para a própria filha, não ir ao evento da família, recusar a toalha, me colocar primeiro, tudo aquilo custou. Custou fisicamente. Deu aquela sensação de estômago apertado que a gente tem quando quebra um padrão antigo. Aquela sensação de estar fazendo algo errado, mesmo quando você sabe que está fazendo certo. Passei uma semana assim. Em silêncio, mas num silêncio que eu escolhi, não num silêncio que me foi imposto. A Cláudia tentou me acionar da forma que sempre funcionou, pelo lado prático. Ligou para perguntar se eu podia buscar a Letícia na escola numa quarta-feira, porque a babá tinha compromisso. Eu disse que não podia. Não dei explicação. Disse apenas que não podia. Como assim não pode? Você sempre pode. Dessa vez não posso. Ela ficou sem resposta por uns 3 segundos. Aquele silêncio do outro lado da linha foi dos mais reveladores que já ouvi.
Ela estava genuinamente surpresa. Nunca tinha ouvido um não meu sem uma justificativa longa e cheia de desculpas. Um não simples, firme, sem drama. Era uma linguagem que ela não esperava de mim. E aquilo a desconfortou de um jeito que, eu percebi depois, era exatamente o que precisava acontecer. No fim de semana seguinte, o Ricardo me ligou. O Ricardo raramente me ligava. Aquilo por si só já era um sinal. Dona Sônia, a Cláudia está muito chateada com essa história toda. Acho que a senhora exagerou um pouco. Respirei fundo antes de falar. Ricardo, eu respeito você como o marido da minha filha. Mas o que acontece entre mim e a Cláudia é uma coisa que vocês dois vão precisar resolver juntos, e não algo que você vai mediar me ligando. Tô bem, obrigada. Abraços para Letícia. Desliguei e percebi que estava sorrindo. Um sorriso discreto, quase involuntário. Não era de satisfação com a situação. Era de reconhecimento. Reconhecimento de mim mesma numa voz que eu não ouvia há muito tempo. Mas o ponto de virada real veio quando o bebê nasceu. O Henrique chegou ao mundo numa madrugada de julho, 7 semanas depois do chá de bebê. A Cláudia entrou em trabalho de parto por volta das 2 da manhã. O Ricardo me ligou às 3 da manhã avisando. Fui ao hospital. Fiquei na sala de espera, sozinha, com um café que a máquina do corredor fazia fraco demais, esperando. O bebê nasceu às 6 e pouco da manhã. O Ricardo saiu para avisar a família. Avisou os pais dele primeiro no corredor, com abraços calorosos. Depois veio até mim. Deu tudo certo. É menino. Dona Marlene já entrou para ver. Dona Marlene, a sogra, que entrou primeiro. Eu esperei mais 40 minutos sentada naquela cadeira. Quando finalmente entrei no quarto, a Cláudia estava com o bebê no colo, exausta, bonita com aquele cansaço de quem acabou de fazer algo enorme. Eu me aproximei, olhei para aquele rostinho vermelho e enrugado e senti aquele amor imenso de avó que não tem como conter. Mas enquanto eu estava ali, de pé ao lado da cama, a dona Marlene falou para a filha dela que estava do outro lado da cama. Que bom que ele puxou o lado do Ricardo, né? Não tem nada da família da Cláudia. Aquilo foi dito ali na minha frente como se eu não existisse, como se eu não estivesse no mesmo quarto. Como se a família da Cláudia, que sou eu, fosse uma informação irrelevante demais para ser considerada na presença de quem fosse. Ninguém comentou. Ninguém corrigiu. A Cláudia deu uma risadinha cansada. Eu fiquei mais uns minutos, beijei a testa do Henrique, dei um abraço leve na Cláudia e saí. No corredor do hospital de manhã, com o cheiro de antisséptico no ar e a luz branca do teto, eu me perguntei se aquela mulher que tinha criado a Cláudia sozinha, que tinha dobrado o turno para pagar a escola, que tinha feito trança às 5 da manhã, que tinha ficado acordada durante febre, que tinha costurado uniformes à noite, merecia aquilo. Merecia estar em segundo lugar no quarto do neto que acabava de nascer. A resposta foi não. E dessa vez, o não não doeu. Esclareceu. Nos dias que se seguiram, não me ofereci para nada. Não liguei oferecendo ajuda, não me coloquei à disposição. Quando a Cláudia me ligou, uns 10 dias depois do parto, perguntando se eu podia ficar com a Letícia durante uma consulta do bebê, eu disse que podia, mas que precisaria ser combinado com antecedência, que eu tinha minha vida, minha agenda e que não podia mais estar disponível em cima da hora. Nossa, mãe, que diferença você... Que diferença, Cláudia? Ela não respondeu. Eu continuo sendo sua mãe, continuo amando a Letícia e o Henrique, mas eu tenho uma vida. E a minha vida não pode parar toda vez que alguém precisar de mim, se esse alguém não se lembra que eu existo quando não está precisando de nada. Houve um silêncio longo. Você está me cobrando. Estou sendo honesta. Não é cobrança, é clareza. Depois disso, a relação ficou tensa por algumas semanas. A Cláudia ligava menos. Quando ligava, a conversa era curta, cuidadosa, como 2 pessoas andando num chão que não sabem se aguentava o peso. O Ricardo continuava distante, o que era normal, porque ele sempre tinha sido distante. Mas eu, estranhamente, estava bem. Não era a paz de quem desistiu.
Era a paz de quem parou de lutar contra si mesma. Voltei a ter minha vida com mais presença. Fui ao cinema com a Vera numa sexta à noite, algo que não fazia há meses porque sempre tinha algum compromisso familiar que priorizava. Retomei uma caminhada matinal no parque que eu tinha abandonado. Comecei a dormir melhor. Comecei a cozinhar coisas que eu gostava, não coisas que os outros pediam. E então, um sábado de agosto, frio ainda em Ribeirão Preto com aquele vento seco que a cidade tem no inverno, a Cláudia apareceu na minha porta sem avisar. Estava com o Henrique no colo e os olhos avermelhados. Posso entrar? Abri a porta, fizemos chá. E o que aconteceu depois disso foi o começo de uma conversa que deveria ter acontecido muito antes. A Cláudia sentou na minha mesa de cozinha, a mesma mesa onde eu tinha ficado olhando para ali a fotografia dela de 8 anos com aquela trança de festa junina, e ficou um longo tempo sem falar. Só embalava o Henrique, que dormia no colo dela com aquela respiração tranquila de recém-nascido. Eu esperei. Aprendi ao longo da vida que às vezes o silêncio é necessário, que forçar a fala antes da hora produz palavras que não estavam prontas. Mãe, ela disse finalmente. Eu fiz errado. Não respondi ainda. Deixei ela continuar. Eu fiquei pensando muito. Depois que você disse aquilo, que tinha uma vida e que não podia mais ficar disponível assim. Fiquei brava primeiro. Achei que você estava sendo injusta, exagerada, dramática. Ela parou. Olhou para o Henrique. Mas daí a Letícia me perguntou por que a vovó Sônia não tinha aparecido essa semana. E eu não soube responder. Porque a resposta real era que eu não tinha chamado, que eu não tinha ligado, que eu só lembrava de você quando precisava de alguma coisa. O vento do inverno batia na janela da cozinha. O Henrique respirava devagar. E aí eu lembrei de uma coisa que você me dizia quando eu era pequena, que a gente só percebe o valor de uma coisa quando ela não está mais lá. Eu respirei fundo. E você está me dizendo isso por quê, Cláudia? Ela levantou os olhos. Porque eu não quero que você não esteja mais lá. Porque eu quero que a Letícia cresça, sabendo quem você é de verdade. Não só te chamando quando precisa de babá. Porque eu quero que o Henrique te conheça. Porque eu sinto falta de você, mãe. Da você de verdade. Não da você que a gente usa. Da você que é minha mãe. Aquilo chegou fundo. Não vou mentir. Chegou num lugar que estava dolorido há muito tempo. Senti a garganta apertar. Senti os olhos umedecerem. Senti aquele impulso antigo de ceder logo. De dizer, está tudo bem. De minimizar, de facilitar. Mas não fiz isso. Cláudia, eu te ouço. E eu acredito que você está sendo honesta agora. Mas eu preciso que você entenda que não basta sentir falta. Não basta perceber. O que precisa mudar é o jeito como você me trata no dia a dia. Não em momentos de crise. Não quando você está sentindo falta. No cotidiano, na semana comum, nas datas normais que não são especiais, mas que são a vida. Eu sei. Eu não sou uma prestadora de serviço. Não sou babá, não sou emprestadora de toalha, não sou reserva de emergência. Sou sua mãe. E ser sua mãe não significa que eu fico disponível para tudo sem condição e sem reciprocidade. Significa que a gente tem uma relação de verdade, com presença dos dois lados. Ela assentiu, com os olhos molhados. E o Ricardo? Ela ficou em silêncio por um momento. O Ricardo tem que aprender também. Ele foi criado de um jeito... Não é desculpa, eu sei. Mas a gente vai trabalhar nisso. Não estou pedindo que o Ricardo me adore. Estou pedindo que ele me respeite. E que você, na presença dele, me respeite também. Não pode mais ter comentário que me apaga na frente de todo mundo sem que você diga alguma coisa. Eu fui covarde, mãe. Na hora da dona Marlene no hospital, eu deveria ter dito alguma coisa. Sim, devia. Eu vou mudar isso. Não disse que estava tudo bem. Não disse que ela estava perdoada e que a gente voltava ao normal. Porque não era assim que funcionava. E ela precisava saber disso. Não é sobre perdão, Cláudia.
É sobre construir algo diferente do que a gente tinha. Algo mais honesto. Algo onde eu tenha lugar de verdade, não de conveniência. Ela ficou mais 1 hora na minha casa. Bebemos o chá inteiro. O Henrique acordou. Eu o peguei no colo. Senti o peso pequenininho dele e o cheiro de bebê, que é dos cheiros mais bonitos que existem. A Letícia ligou do celular do Ricardo pedindo para falar com a vovó. E eu conversei com ela por uns 10 minutos sobre um desenho animado que ela estava assistindo, sobre uma amiga nova da escola, sobre o dente que estava abanando. Quando a Cláudia foi embora, eu fiquei na porta vendo o carro sumir na rua fria de agosto. Entrei, lavei as xícaras, sequei com o pano de prato que a minha mãe tinha me dado anos atrás e olhei pela janela da cozinha para o quintal pequeno que eu cuidava com carinho. Não foi um final de novela. Não houve música de fundo. Não houve abraço que apagou tudo. Houve uma conversa difícil entre duas mulheres que precisavam se enxergar de verdade e uma decisão, da minha parte, de continuar de pé. Nos meses seguintes, as coisas foram mudando em doses pequenas. A Cláudia passou a me ligar sem motivo prático, às vezes só para contar alguma coisa do trabalho ou para me mandar um áudio de voz do Henrique arranhando palavras novas. Passou a me incluir nas decisões da família, me avisar com antecedência dos eventos, me perguntar se eu queria ir em vez de decidir por mim. O Ricardo continuou distante, mas parou de ser frio. Havia uma educação diferente, mais genuína, menos de fachada. Quando eu chegava na casa deles, ele levantava do sofá para me cumprimentar. Pequeno. Mas era diferente do que antes. A Dona Marlene continuou sendo a Dona Marlene. E eu aprendi a não precisar que ela fosse diferente. Não era ela que eu precisava conquistar. Não era a aprovação dela que eu buscava. Eu só precisava que a minha filha me enxergasse. Houve um domingo de outubro, em que fomos todos juntos ao parque perto da casa deles. Eu, a Cláudia, o Ricardo, a Letícia, o Henrique no carrinho. Era um dia de sol gostoso de primavera, com aquele calor de começo, ainda suave, sem o peso do verão que ainda viria. A Letícia correu na minha direção com um galho cheio de flores pequenas, do tipo que nasce no meio da grama, e falou: "Vovó, para você." Peguei aquele galho com as 2 mãos, aquelas flores miúdas e sem nome, arrancadas da grama por uma menina de 7 anos que quis me oferecer alguma coisa bonita. E ali, naquele parque, com o sol de outubro no rosto e o cheiro de grama fresca e o barulho do Henrique no carrinho, eu entendi o que tinha conquistado. Não era a reconciliação perfeita, não era a família dos filmes, era algo mais real. Era o meu lugar, não de conveniência, de verdade. Hoje, olhando para trás, o que eu vejo é o seguinte: eu passei anos acreditando que amor de mãe era não ter limite, que cuidar era se apagar, que estar disponível sempre incondicionalmente, sem cobrar, sem exigir, sem ocupar espaço, era uma virtude. Aprendi isso de um jeito que as mulheres da minha geração aprendem, no silêncio, na observação, na repetição de modelos que ninguém questiona. Mas amor que não tem respeito não é amor, é uso. E usar alguém por tanto tempo que ela passa a achar que é normal ser usada não é um ato de amor. É um descuido enorme, um descuido que acontece dos 2 lados, de quem usa e de quem aceita. Eu aceitei por muito tempo. E um dia parei. Não com briga, não com drama, com clareza, com aquela clareza que vem quando a gente se cansa de fingir que está bem sendo apagada. Não sei o que vem pela frente. Relações entre mãe e filha, entre avó e netos, são coisas vivas que precisam de atenção constante. Não estão consertadas para sempre. Precisam de manutenção, precisam de honestidade, precisam de coragem dos 2 lados para dizer quando algo não está bem. E eu aprendi que essa coragem começa em mim. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque eu tenho certeza de que tem muita mulher por aí que sabe exatamente o que é descascar batata, enquanto escuta que não é necessária. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim,
se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu não sei mais o que o futuro reserva, mas sei que nunca mais volto para um lugar onde precise implorar para ser lembrada.